Aí, agora eles foram lá, e o nome cotado para substituir Alan Barcelos é Júlio Batista. Sinceramente, eu não conheço, não sei, pode ser que ele seja um bom treinador, ou que se torne um bom treinador, mas eu não conheço nenhum trabalho dele. Aí, o que vai me parecer aqui, Pri e Chacon? Um cenário que aconteceu com o Alex. O Alex foi contratado no São Paulo, para mim, na minha visão, que é um cara também muito correto, muito inteligente e tal, mas como treinador, cara, não tinha muita experiência. E não fez um bom trabalho. Então, não fez. Teve alguns pontos positivos, mas na minha visão, não fez um bom trabalho no São Paulo. Mas criou-se uma aura no Alex de que, cara, ele vai ser o novo treinador de São Paulo um dia. E ele nunca emendou um bom trabalho, nunca fez um bom trabalho. E contrataram, na minha visão, muito mais pelo marketing, pela imagem do Alex, né? E as decisões na base do São Paulo, para mim, ainda mais pelos últimos acontecimentos, são sempre muito suspeitas, cara. Porque alguns anos atrás, um dos principais parceiros do São Paulo, e aí não tem problema nenhum nisso, era o SK Brasil, do Edmilson. Tudo bem. E depois de algum tempo, eu lembro que montaram uma comissão ali de administração ali para fazer uma consultoria para ver quem deveria ser dispensado do São Paulo para cuidar de negócios da base. E eles estavam pensando em chamar o Kaká, chamar alguns nomes, e também o Edmilson. Eu falei, cara, isso não pode. Num compliance de empresa, isso não pode. Você vai trazer alguém, e nenhuma suspeita ou relação para o Edmilson, tá? Mas assim, você vai trazer um cara que ele está envolvido com outro clube. Como é que esse cara vai fazer parte de uma comissão que escolhe quem é dispensado ou sai do São Paulo? Não pode acontecer. Então os caras não pensam nisso. E aí, Pri, o nome agora apontado aí como provável substituto do Alan Barcelos é o Júlio Batista, né? Que foi jogador da base do São Paulo, né? E viria aí com um primeiro contrato com a função de treinador para o São Paulo. Eu acho complicado, Pri, arriscar, fazer um teste numa categoria que está logo imediatamente abaixo do profissional, que serve para você revelar jogadores, fazer uma aposta. Eu não sei, será que é uma boa, Pri? Será, eu tô muito com você nessa, assim, sempre que a gente tá aqui, eu evito ficar dando muita opinião de pessoas que eu não conheço, sejam jogadores, sejam treinadores, né? E eu vou ser muito sincera que eu não sou uma grande conhecedora do trabalho do Júlio Batista como técnico. Tô até lendo aqui no Wikipedia, peraí, deixa é que aqui não mostra se ele foi bem ou se ele foi mal, né? Mas ele foi desligado eu não sei falar o nome desse time, esqueci o Real nome. Valladolid. Isso aí. Ele foi desligado desse, Valladolid. né? Não sei. Ele Deixa foi eu ver. desligado desse. Ele brasileiro foi desligado do cargo de técnico desse time aí B, Sim. né, deles, e aí ele foi para o Real Madrid sub-19 para comandar o juvenil do clube. Mas ele estava lá agora ainda? Ele Ele foi fez para lá em parte da maio de comissão. 25. O Valladolid ele tinha o Ronaldo Fenômeno como um dos donos, né? E o Júlio Batista fez parte da comissão técnica durante uns 4, 5 anos ali, trabalhando naquele ambiente, né? E a gestão do Ronaldo, ela foi meio conturbada ali, que os caras não gostavam de algumas decisões e tal. Mas, assim, a experiência como treinador, para mim, é um medo, porque, assim, o São Paulo teve algum tempo atrás, antes do Barcelo chegar, o Menta, que depois ele foi alocado para outra categoria de base do São Paulo, né? E aí, quando você tem o sub-20, que é a categoria imediata ao profissional, com apostas, para mim é um grande risco, porque você tem ali um cara que talvez, assim, você tem que ter um cara que tem que ter uma experiência quase igual ao do profissional para você revelar. É uma categoria que tem muita visibilidade, porque disputa-se torneios grandes, importantes. É claro que o motivador da base não é ganhar título só, é revelar jogador, mas você já tem que lidar muito com empresário, com muita coisa. Então, me preocupa, Pri, essa questão aí dessa categoria ser entregue para alguém que não tem tanta experiência como treinador, né? Esse é meu medo. O que eu acho, assim, é que o São Paulo está fazendo não sei se é a mesma coisa, mas é mais ou menos um pouco parecido, né? Porque o Alan Barcelos também era ali. A gente também estava meio no escuro quando ele chega, né? Inclusive, quando o Alan Barcelos chega, o sub-20 estava até meio abandonado, porque estava uma desgraça completa, né? Com o Alex, vamos combinar. E olha que eu achei que o Alex iria muito bem e acho que ele vai ser um bom treinador, mas não sei o que está dando errado com ele ainda, né? Não deu certo ainda nessa função. Mas o sub-20 estava completamente abandonado, não vencia nada. Aí o Alan chega e é uma grata surpresa. Então, acho que é mais ou menos um mesmo caminho, né? É uma surpresa que a gente vai ter no sub-20. E, cara, eu vou na linha do que eu vou com o Roger Machado. Assim, tipo, se for ele, espero que dê certo, que ele consiga bons resultados. O São Paulo tem uma safra de sub-20 muito boa, né? E até de 17, que às vezes sobe para as competições. E que ele, se ele chegar mesmo, que ele consiga dar continuação a esse trabalho do Alan. Tô lendo aqui a matéria da demissão dele.
Mas me parece que essa questão da demissão dele foi muito pelo cenário do clube, né, do Ronaldo, porque era um clube muito bagunçado, tudo cagado lá dentro, então não estava dando muito certo. O que eu não estou achando é como ele foi no Real Madrid, não estou achando como foi o retrospecto dele lá. Tem aqui os números, ó, no Valladolid, foram 63 jogos, 20 vitórias, 10 empates e 33 derrotas. Então, mas como ele foi no Real Madrid? Porque esse clube aí já é uma merda, a gente já sabe, né? Eu quero ver como ele foi no último trabalho, pra ter opinião. Eu vou até procurar aqui enquanto vocês comentam aqui para ver Porque esse time aí, depois que o Ronaldo comprou, foi ladeira abaixo, né? Acho que a gente não pode usar como referência esses números, porque o time é uma bagunça completa, ninguém consegue trabalhar nesse lugar. Acho que a gente precisa achar os números do Real Madrid, só que eu não tô achando, se alguém do chat ou você achar aí. De qualquer forma, assim, enquanto a gente busca aqui os detalhes e os números, até enquanto eu vou passar aqui para o Chacon para a gente buscar aqui mais detalhes, o ponto não é como alguns falaram aqui, então ressuscita o Tele para a base ou o Mourinho, não é isso, mas a gente teve uma experiência ruim também com o Belletti, que lembraram aqui no chat, Chacon. O Belletti, por exemplo, lá no São Paulo, meu Deus, que é um cara também que, pô, como jogador, o cara tem uma bagagem, tem uma história, jogou bem no São Paulo, tem toda uma vivência ali, jogou no Barcelona e tal. Mas como treinador na base, no Sub-20 imediatamente, cara, não foi um bom trabalho. E o São Paulo teve grandes problemas ali de desempenho, de revelações e tal, de transições. Então, assim, esse receio que eu digo é muito nesse sentido, Chacon, porque você precisa ter um cara ali que tem essa dinâmica, né, de, pô, vou lidar com o empresário, vou lidar com a diretoria, a categoria imediata ali é o profissional, eu perco jogadores muito rapidamente, porque eles sobem para o profissional ou são vendidos, eu tenho que reconstruir o clube. Então isso demanda uma certa experiência também, né? Como é que você vê essa indicação do Júlio Batista aí para essa posição, Chacon? Conheço muito pouco do trabalho dele para assumir o cargo. Acho que, acima de tudo, o grande problema é que o São Paulo perdeu um treinador que já estava há muito tempo, que já estava habituado, que já era vencedor, fez campanhas com o São Paulo de muito vitoriosas e até, de certa forma, improváveis em algum momento. Fez com que potencializasse jogadores que estão aí no profissional, sendo pouco ou muito utilizados é outra história, porque aí fica a cargo do elenco profissional. Mas, cara, acho muito difícil fazer uma avaliação sem ter visto como é que é o trabalho dele no dia a dia do Júlio Batista. Os números no Valladolid não são dos melhores, né? Mas tudo bem. Qual que é o aporte que tem o Valladolid na categoria de base para proporcionar grandes números? Acho que os números, pura e simplesmente, eles não podem ser a definição de algo. Se for, então, por exemplo, São Paulo jogou muito contra o Palmeiras no final de semana, porque teve mais posse de bola, domínio do jogo e tudo mais, que não é a verdade, né, no fim das contas. Mas, se fosse bom, ele estaria lá ainda, mas ele não está ainda no Real Madrid ou acabou de sair? É isso que eu não entendi. Cara, eu tô pesquisando. Não, eu tô pesquisando e o Gabriel tá até me respondendo aqui o nosso querido Gabriel Sá. A gente tá pesquisando junto. Eu acho que ele não chegou aí. Não, ele teve uma rápida passagem pelo Sub-19 do Real Madrid em março de 2025, maio de 2025. Mas a gente tá tentando buscar aqui para ver essa parte do desempenho, se ele chegou a atuar, porque ele chegou a ser anunciado para base, para um trabalho na base do Real Madrid. Mas a principal consistência dele de trabalho de base foi durante 2019 a 2023 no Valladolid, nessa diretoria composta pelo Ronaldo Fenômeno, onde a ideia era promover mais jogadores da base ali, né, para se gastar menos, tentar compor o elenco. Então esse é o trabalho que a gente tem que tomar como base, porque o do Real Madrid está muito inconsistente do que a gente busca de informações. O Gabriel mandou aqui uma matéria. Perdão, fala, Pri. O Gabriel mandou aqui uma matéria que ele desistiu, ele não foi mesmo. Ele desistiu do cargo. E aí o Gabi falou que ele ficou estudando em Madrid esse tempo. Isso, ele chegou a ser anunciado, né? E aí a gente não achava informação, então foi por esse fato, né? Que ele não chegou a assumir o cargo ali no Sub-19 do Real Madrid. Mas assim, independentemente dessa passagem aí do Real Madrid, o que a gente, assim, claro, a gente torce para que dê certo, mas o que a gente está questionando não é índole, caráter, nada disso. É critério da diretoria, critério para escolhas. Da mesma forma que no profissional, eles tiveram o critério deles para escolher o Roger Machado, que não era a primeira opção de todos os torcedores, e que, pô, isso vai gerar uma baita de uma pressão até no próprio Roger, em qualquer resultado ruim que ele tenha, isso também vai gerar uma pressão aí pela saída do Alan Barcelos, ainda mais para onde ele for, se ele for para o Palmeiras ou outro clube e for bem sucedido, sempre vai ficar aquele carimbo de falar, pô, e aí, mano? Perderam o Barcelos para trazer o Júlio Batista, que não tinha experiência, então ele já vem com uma pressão grande nesse sentido. O que me deixa, assim, assustado
que critério que é usado? Porque as gestões anteriores escolheram Belletti, que não tinha muita experiência como treinador, mas pela marca, o Alex, que também não fez grandes trabalhos como treinador pela marca, e tinha acertado a mão com o Alan Barcelos, né? Desde o Jardine, o São Paulo não acertava a mão com ninguém ali no Sub-20. Então, é uma categoria que demanda bastante. Mas, enfim, até a gente mover um pouco a pauta, né? Porque o fato o Júlio Batista chega aí, em breve será anunciado aí oficialmente, provavelmente para substituir o Alan Barcelos como técnico do Sub-20 do São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, São Paulo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem um sinal aí de alerta ligado, tá? A média de finalizações por jogo é uma das piores na competição. O tricolor tem a terceira pior média de finalizações, apenas 9,50 por jogo em chutes a gol, tá? Superando apenas Coritiba, Botafogo, entre os 20 clubes da Série A. Ao todo foram 76 finalizações nas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Pelo São Paulo, né? O clube do Morumbi marcou apenas 10 gols, o pior retrospecto entre os clubes do G4 atualmente, tá? A situação é muito preocupante, ainda mais para um time ali que diz a diretoria que vai brigar por títulos, né? Mas com esse desempenho, não briga por absolutamente nada. São 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro para Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? A torcida começa a pressionar diretoria, técnico e também o elenco. O São Paulo volta a campo no dia 1º deste mês, não, 1º de abril, contra o Internacional, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada da competição. O São Paulo terá muito tempo para tentar arrumar a casa ali com o Roger Machado no comando. A data FIFA pode beneficiar o tricolor em meio a essas 2 derrotas, né? O elenco se reapresentou na manhã de hoje no CT da Barra Funda após 3 dias de folga. Eu lembro que quando o Crespo deu 3 dias de folga pro elenco, né, a diretoria ficou muito irritada. Onde já se viu? Inadmissível. 3 dias de folga, um absurdo. Agora com o Roger Machado dando os mesmos 3 dias, a diretoria vê com bons olhos essa situação, né? Na época de Crespo, o São Paulo vinha de 3 jogos seguidos em apenas 10 dias e ficaria mais 10 dias sem jogar, né? Agora com o Roger Machado, São Paulo vinha de 4 jogos seguidos em 10 dias e também terá 10 dias sem jogos, né? A diferença, segundo o Globoesporte.com e a explicação da diretoria São Paulina, é que não haverá um outro intervalo agora até a pausa para a Copa do Mundo. Será simplesmente 16 jogos em apenas 61 dias, uma média de 1 jogo a cada 3 dias, o que é muito normal em termos de Campeonato Brasileiro, de calendário do futebol brasileiro. Isso é muito comum, né? A diretoria não via necessidade do Crespo dar 3 dias de folga, já que teria uma nova pausa ali para a data FIFA na sequência, fora que a direção mantém contatos atualmente com o Roger, discutindo assuntos de forma antecipada à volta dos treinos que aconteceu hoje. Já com o Crespo, não houve esse contato durante o período, e o Roger, inclusive, esteve no CT da Barra Funda ontem, um dia antes da reapresentação marcada com o elenco. Já o Crespo já estava com viagem marcada para a Argentina nos dias de folga ali, o que irritou a diretoria São Paulina, tá? Resumindo tudo, não há motivos plausíveis aí para toda a revolta da diretoria em relação ao Crespo. A diretoria simplesmente passou um pano pro Roger Machado, até porque o Roger Machado é amiguinho da diretoria, passou um pano e pronto, final, tá? Pra você, existe uma diferença na folga dada por Crespo para a folga dada para o Roger Machado? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falando em treinador, Alan Barcelos pediu demissão e não é mais técnico do Sub-20 do São Paulo. Agora o ex-treinador está livre no mercado da bola e o Palmeiras já negocia a contratação de Alan Barcelos. Eu havia falado pra vocês há algumas semanas que o rival verde estava de olho na contratação do Alan, né? Dito e feito, ó. Pra quem não acredita nas informações que a gente traz aqui no canal, rapaz, é melhor acreditar. Alan Barcelos pediu demissão após 2 meses de uma promessa que o Arry Macis fez a ele e não foi cumprida, né, rapaziada? Inclusive, o Macis fez essa promessa ao vivo, pra todo mundo ver, publicamente. Por conta disso e outras promessas não cumpridas, o treinador optou por novos rumos na carreira. E pra mim, ele fez mais do que certo. Caso vá para o Palmeiras mesmo, ele não será um Judas como foi o Caio Paulista e o Alisson, por exemplo, né? Até porque é uma forma completamente diferente. Na verdade, foi a diretoria São Paulina que fez trairagem com o Alan Barcelos, tá? Foi a diretoria do São Paulo que faltou com a palavra para com o Alan Barcelos. Nos bastidores, já fala-se aí em mal-estar entre Alan e a diretoria da São Paulina desde o ano passado, né? O motivo é a falta de plano de transição do treinador para o elenco profissional. O Macis prometeu que Alan faria essa transição, promessa feita no dia 25 de janeiro, após a Copinha, né? Exatamente, é isso mesmo. Você captou bem, você entendeu bem. Ele renovou até 2027, então nós temos 2 anos. Nesses 2 anos, fazer a transição, ele vai lá para Barra Funda, vai ficar com o pessoal, porque é difícil um técnico sair do Sub-20, a base do São Paulo, e correr e pegar. Vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarzinho, mas deixar claro, hein? O nosso técnico é o Crespo.
E eu quero ficar com ele, por favor. Mas antes disso, São Paulo já havia renovado o contrato de Alan Barcelos até o final do ano que vem, né, rapaziada? Alan já havia recusado algumas propostas do mercado, inclusive propostas para treinar time do profissional, né? Tudo isso porque foi prometido pra ele que ele teria essa transição no São Paulo, né? Ele é São Paulino, cara, ele ama o São Paulo, ele gosta de São Paulo, queria permanecer no São Paulo, mas acabou que não aconteceu o que prometeram pra ele. Inclusive o Alan fez alguns pedidos para o diretor executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, que foi completamente ignorado. O Alan Barcelos tomou um chá de cadeira no São Paulo, rapaziada. Agora a informação que chega é que Alan negocia aí para treinar o sub-20 do Palmeiras. Não é algo no profissional de início, tá? Mas o que oferecem a ele, além de um grande contrato, né, um contrato maior, valores maiores, é respeito, é plano de carreira. Algo que ele não teve no São Paulo durante 4 anos aqui, entre sub-17, sub-13, sub-17 e sub-20, né? Alan deixa o São Paulo com 98 jogos no sub-20, 60 vitórias, 24 empates e apenas 14 derrotas, 246 gols marcados e apenas 105 sofridos, conquistando a Copa do Brasil 2024 e 2025 pela categoria e a Copinha de 2025 também, além de vice da Copinha deste ano, tá, rapaziada? Inclusive, o Alan, uma das promessas que não foram cumpridas foi porque, primeiro, tem a informação que o Alan Barcelos iria chegar no CT da Barra Funda, mas sem o aval do Crespo. E não aconteceu. Aí vem o Roger Machado, e o Roger Machado, na ação, o que acontece? Ele já vem com a sua comissão técnica fixa, fechada. Um dos seus auxiliares do Roger, é responsável por captar os meninos da base, por fazer a transição dos meninos da base. Esse auxiliar é o James, se não me engano. O próprio Roger Machado confirmou isso na entrevista coletiva da chegada dele. Então esse auxiliar dele, ele fará o que o Alan faria. Entendeu? Então, vendo isso, não tô falando que é culpa do Roger, é culpa da diretoria do São Paulo. Então, vendo isso, o Alan Barcelos, que já estava tomando um chá de cadeira, acabou ficando mais magoado, mais irritado e pediu pra sair. E não tem como você culpar o Alan Barcelos. Quem que você tem que culpar é a Rimacis, que prometeu e não cumpriu, o Rui Costa, que ignorou completamente o pedido, e o Rafinha, que também não fez absolutamente nada para manter o treinador. Veio aqui pra nada. E mais, dizem aí que no São Paulo, né, no elenco profissional, não tem espaço para o Alan Barcelos porque a comissão já está formada. O que o Milton Cruz está fazendo no São Paulo que a gente não sabe até hoje? Pelo amor de Deus, né? Uma pena. São Paulo perdendo dos seus técnicos mais promissores dos últimos anos, quiçá das últimas décadas, né? Em termos de potencial de ser promissor. O Alan seria espetacular. O Muricy já estava fazendo planos pro Alan Barcelos ser treinador do time profissional do São Paulo. Pra você ver como esse Alan tem potencial. O Muricy enxergou nele. Mas a diretoria, o restante, aqueles cabeça de bagre, infelizmente não. E o São Paulo agiu rápido no mercado e já está em busca ali negociando o substituto, né? O Júlio Batista tem negociações avançadas para ser o novo técnico do Sub-20 do São Paulo de Cotia. Inclusive, Júlio deu uma entrevista recente ali, onde ele revela o desejo de ser treinador do São Paulo. Você almeja treinar o São Paulo um dia? Poxa, se acontecesse, seria um sonho. Sonho porque, afinal, eu cresci ali, né? Eu, desde os 11 anos de idade, passei por todas as categorias inferiores do São Paulo. Então, seria um sentimento bonito. Bonito porque estaria voltando para minha casa, né? Onde tudo começou, conheço todo o clube de cima e embaixo, então assim, é importante, né? Quando você traz uma figura que conhece o clube, que passou por ela, sabe como funciona pra tentar, talvez, resgatar certas coisas que acabaram sendo perdidas pelo caminho, né? Se acontecesse, que eu não sei, né? A gente sempre trabalha pra que isso possa acontecer, mas se acontecesse, ficaria muito, muito feliz. E eu vejo, assim, né? Muitos treinadores vindo de fora para treinar o Brasil. Eu tenho toda a parte, essa didática, eu tenho ela de fora. Isso que eu ia te perguntar. Eu tenho a formação de fora sendo um brasileiro. Pois é. Essa entrevista aconteceu ainda esse ano e Júlio já está chegando, viu? O primeiro contato dele como treinador, né? Após encerrar a sua carreira como jogador, o La Bestia, como era chamado lá na Espanha, né? Júlio Batista revelado no São Paulo, inclusive. O primeiro contato dele como treinador foi no Real Valladolid, da Espanha, clube que tinha o Ronaldo Fenômeno como dono, né? Ele fez parte da comissão técnica da base durante 2019 a 2023. Foram 63 jogos, 20 vitórias, 10 empates e 33 derrotas por lá. A contratação de Júlio Batista gera uma certa desconfiança na torcida São Paulina, ainda mais pelo fato de um belo trabalho que fez o Alan Barcelos na base, né? E mais, o São Paulo já fez 2 tentativas de perfis semelhantes ao de Júlio Batista, né? Um ex-jogador renomado, né, no futebol e pá. Trouxe o Alex e o Belete, 2 ex-jogadores, e ambas as tentativas não deram certo, né? Foram bem erradas, inclusive. Foi o Alan Barcelos que pegou o time do Belete, que estava completamente esfarelado, e arrumou esse sub-20 com um trabalho incrível. Mas enfim, você é a favor da vinda do Júlio Batista para treinar o Sub-20 no São Paulo? Comente aqui abaixo. São Paulo e Oscar encaminharam aí recentemente, na verdade, nas últimas horas, né, a rescisão de contrato do meia. As conversas já haviam avançado aí na semana passada. Essa semana o negócio foi encaminhado e está prestes a ser anunciado oficialmente. As negociações estão em trâmites finais, tá? O acordo será sacramentado nos próximos dias. Rui Costa lidera as conversas aí com o empresário de Oscar, o Giuliano Bertolucci, que é empresário do Cedric também. O Oscar já tomou a decisão de anunciar a sua aposentadoria do futebol. A decisão já havia sido tomada
tomada nas festas de fim de ano, junto com a sua família, né? Oscar teve aquele episódio, né, da síncope vasovagal, conhecido como síndrome do desmaio. Especialistas aí dizem que era possível sim o Oscar continuar jogando futebol, mas o meia optou por parar. O São Paulo pagará 10 milhões de reais pela rescisão de contrato de Oscar, são um pouco mais de 7 milhões de reais em relação a direitos de imagem e luvas para o jogador, mais 2, 3 milhões de reais para os empresários do atleta como comissão, que também não foram pagas ainda. A rescisão de Oscar será oficializada nos próximos dias, agora sim, negócio fechado, só falta ser oficializado. E o São Paulo está avançado pela renovação de contrato com a New Balance. O novo vínculo será válido até 2032, muito longo inclusive, tá? Me estranha muito. O valor anual será de 30 a 35 milhões de reais, somando montantes fixos e variáveis. O aumento, portanto, chega aí na casa dos 40% em relação ao contrato atual ainda vigente. Tem um detalhe no contrato ali muito importante que me chamou muita atenção, que é a cláusula para a rescisão de contrato, né, rapaziada? Formulada ali no modelo de escadinha, tá? O All Sport teve acesso ali ao texto que vai para a aprovação no Conselho Deliberativo do clube nos próximos dias. A multa rescisória para este ano será de 200 milhões de reais e depois, 2027, 175 milhões, 2028, 150 milhões, 2029, 125 milhões, 2030, 100 milhões, 2031, 75 milhões e 2032, 50 milhões de reais de multa rescisória. Ou seja, se aprovado, vão ficar 6 anos aí com a New Balance. Eu acho muito tempo. Se trocar de fornecedor, a próxima fornecedora que deveria pagar ali a multa rescisória, né? Porque pro São Paulo é inviável. Para rescindir o contrato, as partes ali, ou a parte que quer rescindir, deve notificar a outra parte num documento ali escrito com 180 dias de antecedência. Você é a favor da renovação de contrato com a New Balance? Acha que esse tempo de contrato, esses valores de multa é uma boa? Comente aqui abaixo. E comente aqui abaixo se você também gosta dos produtos da marca em parceria com o São Paulo. Os novos uniformes de treino, as linhas mais casuais, de viagem, etc. Comente aqui abaixo o que você acha. Bom, rapaziada, alguns conselheiros já pedem a demissão de Roger Machado, como eu falei aqui pra vocês ontem, tá? Inclusive, a ESPN confirmou a informação que a gente trouxe aqui pra vocês ontem. Claro que não deram os créditos, porque eles não vão dar crédito, são ESPN. Quem é o beijo na fila do pão, né? Enfim. Contudo, o Rafinha tem feito ali um trabalho de segurar a bronca. Nessa postura, visa não deixar o assunto chegar ao CT da Barra Funda e para o elenco, que não vale de nada, até porque os caras têm internet na casa deles, né, e sabem das notícias que estão viralizando. A diretoria entende que o treinador, o Roger Machado, precisa de tempo para trabalhar e mantém o respaldo e a confiança no técnico. Apesar disso, se os resultados ali não vierem, o Roger Machado pode cair, rapaziada. Alguns portais estão apontando até mesmo seu substituto já, viu? Alguns conselheiros estariam pedindo a volta de Dorival Júnior. Dorival que está pressionado lá no Corinthians e se não conseguir dar resultado também na volta da data FIFA, pode sim ser demitido lá. Bom, o nome de Dorival Júnior agrada internamente no São Paulo, ainda mais pelo histórico recente do treinador com a camisa tricolor, né? Dorival tem respaldo interno no São Paulo e se for demitido do Corinthians, rapaziada, tornará a ser um alvo principal do São Paulo caso o Roger balance no cargo, tá? Bom, essa informação de alguns portais, como o Radar da Bola, por exemplo, a ESPN afirma que conselheiros pedem a demissão do Roger também, então é uma informação importante, só que o André Hernan afirma que a diretoria nega a possibilidade de contratar o Dorival Júnior. O clube segue respaldando o Roger Machado no comando, o São Paulo não trabalha com uma investida em Dorival hoje, de acordo com o André Hernan, mas é como eu falei, conselheiros estão pressionando pela demissão de Roger e já falam em Dorival Júnior. Que fique claro que a diretoria, vamos separar as coisas, a diretoria banca o Roger Machado, mas conselheiros pedem a demissão de Roger e a volta de Dorival Júnior, tá? Futebol é resultado. Se eles não vierem, a demissão é iminente. Você aceitaria a volta de Dorival Júnior no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Hoje não tem nada de negociação em andamento, é apenas rumor interno, ok? Dorival ganha um salário muito alto, inclusive, tá? Voltou de seleção brasileira, então é um salário muito alto. Em termos financeiros, é bem complicado. Ele ganha mais do que o Crespo ganhava no São Paulo e o Roger ganha metade do que o Crespo ganhava, então é uma diferença muito grande. Eu acho difícil, não acho impossível e nem acho uma boa Dorival Júnior no São Paulo também, tá? Essa é a minha opinião. Eu não aceitaria, eu acho que o Dorival Júnior pra Copas é ok, da hora, só que pra campeonatos por pontos corridos, já mostrou em diversos trabalhos que é bem mediano, minha opinião. Quero muito saber a sua, comente aqui abaixo se você aceitaria Dorival Júnior. Não tem negociação, mas nos bastidores do Morumbi, conselheiros já estão se movimentando, burburinho de Dorival Júnior, pô, traz ele, demite o Roger, traz Dorival, já começou, beleza? Marcelos, e uma informação justamente sobre isso, né, sobre comando técnico, está circulando demais nas redes sociais e eu vim aqui esclarecer até que ponto isso é verdade e até que ponto a gente vai conversar com vocês sobre isso, né? Tá sendo falado bastante sobre a possibilidade do Dorival Júnior voltar a ser o técnico do São Paulo. Ele que foi aí campeão da Copa do Brasil com o nosso tricolor e aí quando trocou o ano, ele acabou assumindo a seleção brasileira, está atualmente no rival o Corinthians, também ganhou Copa do Brasil, só que a diferença ele acabou ganhando a Supercopa, né? Para quem não se lembra, a Supercopa que o São Paulo venceu já era o Carpini, né? Já tinha trocado o comando. Então, o Dorival tá sendo
sendo bem criticado, né, nos últimos jogos aí do Corinthians. Se eu não me engano, acho que faz 7 jogos que o Corinthians não vence nenhum jogo, né? Ele tá nas cordas bambas, isso antes mesmo de começar a Copa do Brasil, antes mesmo de começar até a Libertadores, que o Corinthians vai jogar aí esse ano. Então, o treinador poderia ser demitido, ficando aí livre no mercado, e o São Paulo, que já balança com o Roger Machado no comando, poderia em breve buscar um novo treinador, e o Dorival seria um dos nomes aí fortes neste momento. Eu, sinceramente, não aceitaria o Dorival. Não critico a escolha dele naquele primeiro momento de deixar o São Paulo para ir para a seleção brasileira. Ele não teve, né, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo respeito, o mesmo carinho que teve, por exemplo, o Muricy Ramalho, né? Quantos convites o Muricy Ramalho teve para a seleção brasileira e ele acabou nunca assumindo e ficando no São Paulo, né? Mas obviamente as pessoas têm sonho, né? E principalmente você ser o comandante de uma seleção brasileira há pouco tempo, de uma Copa do Mundo, acabou que depois ele não ficou e tudo mais, mas isso aí é uma outra conversa. Mas ele ter ido aí para a equipe do Corinthians, acho que acabou deixando ali, né, alguns dos torcedores são paulinos um pouquinho chateados. Então eu, sinceramente, não faria esse acordo, né, rapaziada? Eu acho que já não era nem pra gente ter trocado o Crespo pelo Roger, mas o Roger tá sendo um treinador que realmente não vem se mostrando à altura, né? Tanto que nos últimos 2 jogos o São Paulo perdeu os 2, o São Paulo não balançou as redes em nenhuma dessas partidas, e eu acho até de uma maneira assim que parece que o São Paulo caminha para daqui a algumas rodadas trocar de treinador de novo. Não gostaria de estar falando sobre isso aqui, mas é o que está parecendo, porque o São Paulo não apresentou nada, porque perder você vai perder, isso aí é natural do futebol, é normal. Só que a partir do momento que você já perde 2 jogos seguidos, sem você fazer um gol sequer, sem você levar perigo algum aos 2 adversários, por isso a gente vai pegar os melhores momentos, tanto do Atlético Mineiro, tanto do Palmeiras, São Paulo não levou perigo algum, né? Então foi um time completamente apático, foi um time completamente feio de assistir. Esse é o português claro, e a gente espera que agora, com esse tempo de descanso e com o tempo de preparação, o São Paulo volte diferente. O Internacional, em contrapartida, começou muito mal o Campeonato Brasileiro, mas vem bem, já acumula aí 2 vitórias seguidas, né? Então vai ser um jogo difícil. O Inter é sempre difícil, o Inter poderia ser o lanterna com 0 pontos, vai ser difícil enfrentar o Internacional, independente se é no Morumbi, independente se é no Beira-Rio, é um time sempre complicado de se enfrentar. Então nós não teremos vida fácil, rapaziada, e nós não teremos em momento algum. Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, que vai ser o Juventude, em Sul-Americana, que vai ter adversários aí também difíceis, nós não vamos ter jogo fácil em nenhum momento. Então, agora vai ser a prova de fogo. E eu, como eu falei para vocês, pela implicância que alguns torcedores já geraram em cima do Roger Machado e pelo erro grotesco que a diretoria cometeu mandando o Crespo embora, eu sinceramente acho que ele já será ameaçado no cargo nas próximas rodadas. Se continuar com esse desempenho fraco, sinceramente, acho que não dura tanto assim, né? Tanto que o contrato dele, ele é muito curto, né? O contrato só vai até o final da temporada, só vai até dezembro de 2026. Foi meio que uma precaução ali, vamos dizer assim, né? Se for mal, não tem uma multa tão alta assim para pagar. Se ele for bem, aí depois já é uma outra questão. Aí renova, aí a gente sabe como é que funciona, né? Mas esse é o São Paulo aí, que neste momento vai ficar apenas se preparando. O São Paulo decidiu erguer uma verdadeira blindagem em torno de uma das suas maiores joias de Cotia para evitar o assédio precoce do futebol europeu. Na manhã desta quarta-feira, a diretoria tricolor avançou significativamente nas tratativas para a renovação contratual do zagueiro Isaac, de apenas 19 anos. O defensor, que foi o grande pilar da equipe na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, tornou-se prioridade absoluta na gestão de ativos do clube após despertar o interesse de clubes como Strasbourg, Shakhtar Donetsk e Mônaco. A estratégia do tricolor é clara: transformar o jovem talento em uma peça central da organização tática do elenco profissional ainda nesta temporada de 2026. O novo vínculo proposto pelo São Paulo pretende estender a permanência de Isaac até 2030, acompanhado de uma valorização salarial condizente com seu novo status. O ponto crucial do acordo, entretanto, reside na proteção jurídica. O clube planeja elevar a multa rescisória para o mercado nacional para a casa dos 80 milhões de reais, enquanto o valor para transferências internacionais deve ser fixado em patamares que desencorajem investidores oportunistas. Isaac, que chegou ao clube em 2025 após passagens por Sport e Red Bull Bragantino, demonstrou uma leitura de jogo rara para a idade. Somando a eficiência defensiva à presença no ataque, como comprovam os 3 gols marcados na última copinha, inclusive na final contra o Cruzeiro. Com a formalização do contrato próxima,
O técnico Roger Machado já deu o aval para a integração definitiva do jovem ao time de cima. A ideia é que Isaac inicie o processo de adaptação à intensidade do futebol profissional imediatamente após a data FIFA, treinando ao lado de nomes experientes como Arboleda e Alan Franco. A diretoria acredita que essa imersão acelerará o desenvolvimento técnico do atleta, preparando-o para suprir eventuais lacunas no setor defensivo ao longo do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Para o São Paulo, manter Isaac não é apenas uma vitória de mercado contra os gigantes europeus, mas um investimento direto na solidez de sua base para as competições que virão.